Ok, pessoal, desculpem, faltou a luz, mas estamos retornando ah, nessa segunda parte. Então, eu estava falando que o estado estacionário é essa situação da economia na qual as variáveis macro ficam constantes, né? Então, é uma situação da economia estável. Normalmente a economia recebe um choque, seja um choque de produtividade, um choque de qualquer outra natureza, e a economia se afasta dessa situação de estar estacionário, estável, as variáveis variam, aí depois elas retornam aos poucos, dependendo do choque, das fricções que tenha essa economia, a essa situação de descanso, ou também podem ir para um novo estado estacionário, tá? Então, mas nesse modelo, a economia retorna ao estado estacionário inicial após o choque, tá? Então, aqui as equações do estado estacionário é muito fácil, porque a gente vai para o equilíbrio, né? Aqui, nessa primeira equação, temos que essa razão dos consumos seria igual a 1. Então, teríamos que, arranjando, teríamos essa equação aqui, que seria aqui a taxa de juros real bruta da dívida, né? Lembrem que título é igual a dívida no equilíbrio, é igual a 1 dividido pelo fator de desconto, pela beta, desconto intertemporal. Isso normalmente significa que a taxa de juro real dos títulos é igual a taxa de desconto ah, intertemporal subjetiva do consumidor. A segunda equação também ela decorre dessa equação aqui. A gente teria isso igual a 1, portanto, arranjando essa equação, teríamos essa expressão aqui. Se formos para a condição de primeira ordem do capital, né, da firma, aqui teríamos que, nessa equação aqui, né? A sus T, que seria a produtividade total dos fatores, seria igual a 1, certo? Porque no estado estacionário essa produtividade é constante igual a 1, e, portanto, ah, teríamos que, poderíamos representar essa expressão dessa forma, certo? Sabendo que temos que o produto é igual a essa expressão aqui. Então, de uma forma, poderíamos expressar essa equação dessa forma. Então, seria o produto em relação ao capital na economia, está estacionário, seria igual à taxa de juros real, o estoque de capital dividido pela participação do, cap, do capital na renda, certo? Ah, Depois teríamos aqui essa expressão, que seria a razão capital-trabalho, seria igual à razão produto capital elevado a 1 dividido por alfa menos 1, certo? Então, a gente poderia ir para essa expressão aqui, estoque de capital, teríamos estoque de capital, essa expressão, certo? Iríamos para essa expressão aqui, produto, e converteríamos essa expressão nisso aqui, sabendo que a razão produto estoque de capital é igual a isso, certo? Ah,
Aí depois teríamos que, no estado estacionário, ah, ah, a equação do investimento seria essa aqui. Então, o investimento I seria igual a delta por estoque de capital no estado estacionário. Esse investimento tem que ser igual a, a, a depreciação do capital, né? Tem que repor, investimento novo tem que repor essa depreciação do capital no estado estacionário. Ah, mas se a gente ah, representar isso como a razão do investimento em função das horas trabalhadas, do trabalho no estado estacionário, teríamos a expressão aqui, né? E já poderíamos expressar tudo isso aqui. Vocês veem que, na verdade, todas essas expressões, afinal, resultam em uma combinação de parâmetros que a gente, de alguma forma, calibra convenientemente, tá? Ah, dessa equação da firmas também teríamos essa expressão aqui, certo? O salário real é igual à participação do trabalho na renda por a razão produto horas trabalhadas, ou de alguma forma, se essas horas trabalhadas fossem a população, certo? Teríamos o produto per capita. Não tem por que ser igual, então seria um produto em relação às horas trabalhadas. Essa equação que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, teríamos horas trabalhadas, a gente tem isso daqui, certo? Daqui, e teríamos que, uma forma de expressar isso seria as horas trabalhadas seriam igual a multiplicação do salário real por essa razão, consumo privado, horas trabalhadas, elevado a menos sigma, e tudo isso, essa multiplicação elevada a 1, dividido dividido por a soma de φ e sigma, certo? Aqui teríamos também que a razão produto horas trabalhadas seria igual a K, o estoque de capital dividido por as horas trabalhadas, elevado a sigma. E por último, consumo, pegando daqui da, da restrição a recursos aqui, teríamos que o consumo em função das horas trabalhadas seria igual a 1 menos eta, certo? Por a razão produto horas trabalhadas menos o investimento em função das horas trabalhadas, ok? E uma forma também útil de representar consumo total, produto total, investimento total, estoque de capital total, seria usarmos usarmos essas razões que a gente ó, teve anteriormente por as horas trabalhadas, certo? Pronto. Então, aqui no estado estacionário é interessante uma questão que normalmente não é muito assim. O estudante de macroeconomia intermediária, pessoal que não tem muito contato com os modelos mais, assim, modelos mais avançados, não compreende bem que essa é a questão da relação entre o gasto público e o investimento na economia, tá? Então, quando, no longo prazo, no estado estacionário, como afeta um aumento dessa proporção do governo na economia, né?
esse parâmetro ETA que a gente definiu ontem, sobre qual é o impacto dele na economia no longo prazo, no estado estacionário. Bom, um aumento do ETA vai levar a um consumo em relação às horas trabalhadas menor, tá? E não aumento das horas trabalhadas. Esse mecanismo é assim, intuitivo, porque, logicamente, quando você aumenta gasto público, aumenta também os impostos em valor presente, isso reduz o consumo privado, porque é um efeito renda negativo, certo? E, portanto, como um efeito renda ou riqueza negativo, aumenta as horas trabalhadas para compensar essa queda do salário, do, da renda do consumidor, certo? Aqui, olhando, aqui teríamos que consumo em relação às horas trabalhadas, quando aumenta a ETA é menor, certo? E, portanto, as horas trabalhadas seriam, isso seria maior, né? H seria maior e esse consumo em relação às horas trabalhadas seria menor, certo? Ah, agora, o estoque de capital em relação às horas trabalhadas, essa razão, aqui não é afetada, certo? Aqui não apareceu ETA, nem o consumo em relação às horas trabalhadas, então a razão, o estoque de capital, horas trabalhadas, permanece constante, certo? Agora, é, como isso permanece constante e sabemos que as horas trabalhadas aumentam no estado estacionário no longo prazo, o estoque de capital também tem que aumentar, certo? É aqui, né? Se isso permanece constante, mas eu sei que só aumenta, cá tem que aumentar. Não é verdade? Então, teríamos que o estoque de capital aumenta. Como o estoque de capital aumenta, o investimento tem que aumentar, certo? Então, um aumento do tamanho do Estado, no longo prazo, significa menos consumo, mais trabalho, ah, um estoque de capital maior, investimento maior e, claro, produção maior também, certo? Então, teremos aqui, ah, isso permanece constante, H, não é afetado pelo aumento do tamanho do Estado, mas ah, o produto aumenta no longo prazo, certo? Então, o mecanismo é completamente diferente ao que a gente normalmente costuma estudar nos cursos de macroeconomia intermediária, né? Porque um aumento do gasto público eleva a demanda agregada, aí eleva o consumo, e o PIB, né? Porque o produto está determinado pela demanda, pelo menos parcialmente. Isso que também a gente vai ver um pouquinho mais adiante nos modelos novo-keynesianos, que eles são determinados pela demanda por rigidez de preço. Mas nesse modelo, com preços flexíveis, não é isso que acontece e um aumento do gasto público reduz o consumo, mas aumenta o PIB via o aumento das horas trabalhadas. O consumidor é mais pobre e, portanto, trabalha mais para tentar recuperar a renda, e isso eleva o produto, certo? Ok. Então, a gente vai agora ver a calibração do modelo, a gente vai simular esse modelo no computador, usando Dinari, que vocês já conhecem, que opera sob MATLAB. Os parâmetros são completamente idênticos ao modelo
de ciclo econômico real básico sem governo, ok? A gente agora tem, esses seriam os parâmetros que a gente calibra no modelo. Seria a alfa, que seria a proporção de capital na produção, seria 0,38. Delta, a depreciação do capital físico seria 0,02. O beta, o fator de desconto intertemporal seria 0,9995. O FI, que seria a elasticidade Frisch, a inversa da elasticidade Frisch seria 1. Sigma seria a elasticidade de substituição intertemporal 1. E agora a gente. Essa calibração normalmente é estándar, é o padrão. E agora a gente introduz dois novos parâmetros, né? Que seria a proporção do governo na renda, no PIB, que seria 20,5, 0,2050, e o choque do governo, que seria o coeficiente autorregressivo de ordem 1, que seria o G, seria 0,95, tá? E as variáveis do modelo, que vocês têm aqui a descrição, num período de assim, frequência trimestral de 1950 a 2023, segundo trimestre. O modelo básico sem governo seria esses os valores. Quando a gente calibra, usa essa calibração, a gente tem esses valores no estado estacionário, certo? PIB, consumo em relação ao PIB, investimento em relação ao PIB, governo em relação ao PIB, capital em relação ao PIB, a razão do investimento capital e taxa de juros real. Quando a gente usa o modelo com governo, aí algumas variáveis diferem, variam. Teríamos o PIB maior, porque a gente já disse que a produção aumenta a longo prazo com o governo. Lembrem que o mecanismo é diferente do que a gente normalmente ouve nos modelos mais simples. O consumo sobre o PIB seria menor, o investimento sobre o PIB seria igual, o governo seria agora diferente, certo? Não tinha governo no modelo simples. O capital seria o mesmo em relação ao PIB, o investimento em relação ao capital seria o mesmo e a taxa de juros real seria a mesma, tá? Aqui tem uma coluna com os dados, eh, os momentos dessas variáveis, certo? Ok. O que produziria no modelo um aumento do gasto público? Como a gente dá um choque no gasto público em forma de um desvio padrão na inovação do gasto público, isso gera um aumento do gasto de 10%, certo? É o que a gente faz no ordinário. O que teríamos é esses resultados. O gasto público aumenta nessa quantia, e aí o impacto vai ter 0,7, aí decai rapidamente, eh, sem os primeiros 100 trimestres, né? Decai relativamente monotonamente, certo? Aí o PIB aumentaria no impacto, por isso aumenta o gasto público, certo? Mas o aumento é bem menor, né? Que olhem aqui a escala. O aumento seria bem menor.